João capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler todo o capítulo, mas para você que está aqui, nosso convidado, e talvez não conheça tão bem ainda a palavra de Deus, esse capítulo 11 fala de um dos maiores milagres que Jesus ele realizou no ser humano, além da transformação, além realmente da salvação, mas um milagre muito extraordinário, que foi a ressurreição de um homem. A Bíblia fala que esse homem ele era muito amado, ele e a sua família. Ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e essa família era muito querida de Jesus. E eu acredito que já se conheciam, já tinham presenciado muitos milagres. A irmã de Lázaro foi aquela que quebrou o vaso de alabastro, um unguento com um perfume realmente maravilhoso aos pés de Jesus. E aqui está registrado o momento que Lázaro, ele morreu. E a Bíblia fala que Jesus ainda se demorou alguns dias e chegando lá, já havia 4 dias que ele estava morto e sepultado. Suas irmãs estavam inconsoláveis, chorando. E aqui a palavra registra, você pode ler todo o capítulo em casa, e uma palavra muito conhecida também, um texto muito conhecido pelos cristãos e pela igreja, por você que nos assiste, que Jesus, ele chegando próximo ali do túmulo, que era uma gruta e uma pedra na frente, a Bíblia fala que dentro de Jesus, o espírito dele se comoveu. E é esse versículo que eu quero ler, capítulo 11, verso 33. Então, Marta e Maria estavam inconformadas, as pessoas estavam ali muito quebrantadas, e no verso 33 diz assim: Jesus, vendo-a chorar, vendo Maria, chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vou parar aqui. Esta é uma parte da mensagem. Na verdade, eu quero usar esse texto para compartilhar uma história de uma família lá do início da Bíblia de Gênesis. Eu não vou me deter tanto aqui os detalhes, mas eu sublinhei na minha Bíblia o versículo 33 e também o versículo 38. Há vários teólogos que eles compartilhando, estudando, eles falam que esse momento que Jesus chorou foi muito marcante. Eu acredito que Jesus estava sempre sorrindo todo o tempo, sempre de bom humor, porque para registrarem logo, Jesus chorou. Eu creio que o bom humor, a alegria de Jesus era algo sempre constante, sempre visto. Mas esse momento de lágrimas serem percebidas no seu rosto é o único momento que é registrado aqui. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E muitos teólogos, eles estudando, realmente eles colocam que Jesus chorou comovido, porque ali Lázaro estava morto, Jesus ele se comoveu dentro do espírito, porque aquele homem estava morto. Sabemos que não é. Na verdade, eu não creio que foi por isso que Jesus chorou. Porque antes de ele chegar àquele local, ele já tinha dito para os discípulos: eis que Lázaro, ele dorme, convém que eu vá. E os discípulos, mas
Se ele dorme, então não tem pressa. E Jesus falou: não, discípulos, ele morreu, Lázaro morreu, mas convém que eu vá, para que realmente a glória de Deus se manifeste. Queridos, eu creio que Jesus chorou pela circunstância e comovido realmente pela incredulidade e realmente pela forma que as pessoas se encontravam ao redor ali, pela família que ele tanto amava e também por todos que estavam ali, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele tinha já toda a autoridade no céu e na terra, ele foi lá para ressuscitar a Lázaro. Porque eu sublinhei esses 2 versículos, que eu sou convertida desde os 9 anos de idade, então eu creio que a Bíblia toda eu já li dezenas de vezes, não sei quantas vezes. Eu agora estou escrevendo a Bíblia, uma prática que eu comecei e já contei aqui aos 9 anos de idade. Escrevendo, copiando, à mão. Já pensei em digitar, mas eu quero dar continuidade ao que eu comecei a fazer aos 9 anos de idade. Já li esse texto e passei por várias vezes. Mas na quinta-feira agora, no nosso dia da família, um tempo livre, eu li de novo esse capítulo e eu fiquei aqui entre esses 2 versículos. Esse momento que Jesus se comove dentro dele, que traz realmente uma comoção, lágrima nos olhos. Eu creio que Jesus quer realmente realizar mais milagres de ressurreição de mortos mesmo no dia de hoje. Mas eu creio, queridos, e eu vim com uma medida de fé no meu coração, e eu conto aqui com os nossos supervisores e líderes, com uma medida extraordinária de fé, de haver ressurreição aqui dentro, olha, em muitos corações, a ressurreição em Jesus, como o pastor Márcio falou, a verdade verdadeira, né? Jesus, eu creio, Jesus ressuscitando dentro de nós, com milagres extraordinários. Quantos creem comigo, amém? Eu creio. Ele se comoveu, ele chorou, mas ele já sabia do que ia acontecer. Queridos, eu sirvo a um Jesus que ele se importa com o que acontece com você. Ele se importa com o que acontece comigo. Ele se importa com as circunstâncias difíceis que te cercam. Eu creio num Jesus que, mesmo sabendo o milagre que está para acontecer, a solução que está para vir, o emprego que vai surgir, a promoção, o milagre, a cura, mesmo já sabendo o que vai acontecer, ele tem um coração sensível às nossas necessidades, sensível à sua dor, sensível à sua solidão, sensível ao teu desespero. Nosso Jesus é um Jesus que tem coração, amém? Então fale assim comigo: meu Jesus se importa comigo. Essa é a parte que me chamou a atenção, mas o que o Espírito Santo me conduziu a preparar essa palavra, eu quero falar um pouco. Jesus estava pronto lá para realizar esse milagre maravilhoso, mas sabe, queridos, assim como Lázaro estava morto já há 4 dias, há um certo tempo, eu imagino que nós, como cristãos, eu quero falar hoje da morte espiritual, eu quero falar da morte emocional, eu quero falar da morte familiar nesses dias. Estávamos compartilhando lá em casa com os nossos irmãos gaúchos, a morte da moral nessa sociedade. Hoje, realmente, famílias desajustadas, todo tipo de sodomia, todo tipo de lama que você pode ver na família, todo tipo de perversão divulgado pela internet, pela mídia, a morte da moral. A morte emocional hoje, jovens que não conseguem mais ter a expressão de realmente um amor sincero, verdadeiro, até que a morte separe. Casais que não conseguem lutar por um ajuste e realmente por manter o casamento. Morte conjugal. Morte de sentimento, de pais pelos filhos, abandonarem os seus filhos, a entregarem, como eu vou falar daqui a pouco, aos sodomitas. E também morte do sentimento dos filhos aos pais, sem consideração, sem honra, sem temor. A morte emocional também no sentido de hoje, o mal do século, já considerado, não é mais o câncer e a AIDS. O mal desse século é considerado todas as doenças psicossomáticas, doenças como depressão, síndrome do pânico, dominando a sociedade, psiquiatras com seus consultórios cheios, abarrotados, indústrias farmacêuticas vendendo a rodo, medicamentos de tarja preta, tarja vermelha, a morte emocional,
e não só de idosos, nós estamos falando aí de jovens e adolescentes, passando por crises. Incompreensível você ver numa jovem bonita, nova, solteira, cheia de vida, mas em crise de depressão, morte emocional. Você ver um rapaz cheio de um futuro promissor, cheio de talentos, mas em crise depressiva, com síndrome do pânico, com receio de andar pelo meio das pessoas, de pegar um ônibus. Morte emocional, queridos, é o que o diabo tem proposto hoje para essa geração. Morte ministerial, muitos cristãos abarrotando as igrejas, enchendo aí, né, realmente todos os números do IBGE, para 45 milhões de evangélicos nesse Brasil. Cadê o avivamento dos 45 milhões de evangélicos? Morte ministerial no sentido de muitos se dizendo, eu sou cristão, mas poucos envolvidos com a mão no arado. Morte ministerial de muitas ovelhas nossas, que me traz realmente lágrimas nos meus olhos e no meu coração, de um dia envolvidos com áreas da igreja, com as crianças, com louvor, com acolhimento, com a dança, com grupo familiar, com ganhar vidas, com evangelizar, e talvez no outro momento, realmente morrendo espiritualmente, e morrendo ministerialmente. Eu vou citar ainda alguns versículos daqui, mas eu queria que você fosse lá para Gênesis. Eu quero falar de uma família que era viva, mas que, infelizmente, começou a morrer. Gênesis, capítulo 19. Um homem, quero falar como que ele estava tão vivo, tão cheio de Deus. Ele foi sobrinho do pai da fé, amigo de Deus. Ele estava no momento que Deus chamou Abraão para sair da terra dele e possuir realmente, e ser aí o pai de multidões, e ir para conquistar uma terra prometida, para sair da sua terra e seguir o chamado de Deus. Esse jovem, cheio de vida, chamado Ló, sobrinho do pai da fé, sobrinho do amigo de Deus, talvez o primeiro discípulo ali de Abraão. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus e foi juntamente com Abraão, e ele viu Abraão construindo altares. Aonde Abraão ia, era como se construísse uma igreja. Altares eram várias pedras, que era reconhecido como oferecido realmente ali, foi oferecida uma oração, uma entrega ao Deus vivo. Ló acompanhou Abraão de cidade em cidade, mais de 3 vezes eu registrei ali, quando Ló viu Abraão levantando altares e declarando a vida, a família e toda a história consagrada a Deus. Ló foi aí o discípulo que presenciou o fundamento ali de igrejas, né? Ou seja, aqui a palavra de Deus, aqui o Deus Todo-Poderoso age. Este mesmo Ló, ele presenciou também várias circunstâncias que Abraão teve que enfrentar. Ele presenciou a sinceridade de Abraão ao desfazer de uma mentira. Ele presenciou um homem que tinha contato direto com Deus. E a Bíblia fala que eles prosperaram tanto, porque a mão de Deus era sobre Abraão e era sobre Ló. E Ló também prosperou. Ele tinha tanta vida, ele estava tão vivo, que a área financeira dele prosperou tanto quanto do pai espiritual dele. Ló foi tão próspero quanto Abraão, até um determinado momento, vou resumir a história, que Abraão falou, olha, dá uma olhada, Ló, nós vamos ter que nos separar porque os pastores das nossas ovelhas estão brigando entre si. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. O que você quer escolher? E a Bíblia fala que Ló prontamente escolheu as campinas do Jordão, o caminho que ia até Sodoma e Gomorra. Eram campos férteis. E para lá ele foi e começou a vida dele. No capítulo 19, estou resumindo a história, já é um momento que através da intercessão do pai dele, Abraão, Ló estava lá dentro de Sodoma,
E por causa da intercessão de Abraão, os anjos foram lá resgatar Ló e sua família antes que aquela cidade fosse destruída. Queria pedir tanto que você, por favor, evite caminhar, circular. Eu preciso realmente da sua concentração total, amém? Obrigada. Nesse capítulo 19, queridos, já é um momento que os anjos, eles chegam à casa de Ló, encontram Ló realmente na entrada da cidade, vão até a casa de Ló e começam a apressar Ló para sair, e você conhece a história, está no capítulo todo. Quais são os sinais que mostram que Ló já estava morto, ministerialmente, emocionalmente, moralmente? A partir do versículo 15. Ao amanhecer, 19:15, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Só até aqui. Queridos, você já se imaginou alguém intercedendo por você? Talvez você possa se imaginar assim. E um anjo de Deus, anjos chegando na tua casa falando: vamos dar o fora daqui, porque vai descer fogo do céu, esse lugar vai ser destruído, venha, vamos sair da cidade. E você se demorar? Peraí, deixa eu procurar os documentos da casa, né? Deixa eu procurar primeiro minha carteira de motorista. Aliás, eu tenho um dinheiro guardado ali debaixo do colchão. E as minhas filhas estão fazendo chapinha ainda, arrumando cabelo. Espera só um pouquinho, anjo. Sei que você vai destruir, mas espera um pouquinho. Foi isso que Ló fez. Ele se demorava tanto, enrolando. Eles chegaram lá ao entardecer, a noite toda. Os anjos estavam ali: vambora, vambora, vambora. A cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída, vamos embora. E Ló se demorava, está registrado aí. Por que se demorava? Fiquei me perguntando. Por que Ló se demorava? O que estava aprendendo aquele homem? Você lendo todo o capítulo, dá para compreender que Ló, ele se apartou de Abraão, do pai dele, pai da fé. Ele se apartou de Abraão, amigo de Deus, e ele foi morando cada vez mais distante. Ele armou a tenda e foi se distanciando, até que ele foi morar dentro de onde? Sodoma. Sabe de onde vem a palavra sodomia? Nos dias de hoje, essa palavra vem de Sodoma. Porque aquela cidade era praticado tudo de imoral, podre, lama. Toda perversidade, toda pedofilia, toda lama que você possa imaginar era praticada em Sodoma e Gomorra. Ló tinha todas as campinas do Jordão para morar, mas ele foi se distanciando de Abraão, se distanciando, até morar dentro de Sodoma. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? A morte espiritual e a morte ministerial, a morte emocional, a morte familiar, não vem assim no estalo, não. O distanciamento, e você sabe disso, vem aos poucos. Vamos falar que Sodoma hoje é o sistema do mundo, é esse mundo, e são as amizades realmente do mundo. Amamos as pessoas, mas o mundo está muito perverso, queridos. E o cristão, com Abraão, com discipulador, com pastor, com líder sobre ele, realmente pessoas que o amam, que o ajudam, presenciando milagres, igrejas sendo estabelecidas, grupo familiar crescendo, ele começa a se distanciar. Primeiro, faltou um detalhe. Primeiro, na presença de Abraão, junto com o homem de Deus, pai da fé, amigo de Deus, ele prospera todas as áreas. Uma esposa, 2 filhas, muito dinheiro, gado. Quando ele começa a prosperar, ele se distancia. Abraão pediu para ele escolher um local, não para ele se distanciar de Abraão. Tanto que Abraão sabia que ele morava dentro de Sodoma e intercedeu para que os anjos fossem lá, intercedeu a Deus para que os anjos o livrassem. Mas ele se afastou de Abraão, foi se distanciando, até morar dentro de Sodoma. O que traz esperança ao meu coração sobre cada ovelha, cada cristão, cada
uma das centésimas ovelhas dos 40 milhões de desviados e afastados, centésimas ovelhas desse Brasil. O que traz esperança no meu coração é que tem Abraão, sim, em cima do monte, intercedendo e falou: Senhor, salva, resgata, não permita que aquela ovelha seja queimada com enxofre no inferno de Sodoma. Porque existe sim intercessores, homens e mulheres, clamando e orando para que essas pessoas que estão se afastando não venham a ser queimadas no inferno, não venham a morrer, não venham a ser destruídas. Vamos lá. Ló se demorava, sabe por quê? Primeiro se distancia do homem de Deus, aí começa a ficar numa passividade. A Bíblia fala que as filhas dele eram já com compromisso para se casar com os homens daquela cidade. Quem eram os homens daquela cidade? Sodomitas. Tanto que quando Ló falou com eles: meus genros, os anjos estão aí, a gente vai sair, eles começaram a zombar, está registrado aí, a zombar de Ló. Eles viram os anjos, mas zombavam. Oh, Jesus, oh Deus, eu quero repetir, está sendo gravado, nós amamos os pecadores, amamos os jovens, os homens e as mulheres que ainda estão em Sodoma, que ainda estão no mundo, que ainda estão na prática do pecado. Mas querido, que haja muito temor no teu coração de você liberar as suas filhas para se envolver com os sodomitas. Que haja muito temor no teu coração para você fazer vista grossa, para os seus filhos se envolverem com moças sodomitas, ainda envolvidas na prática do pecado nesse mundo. Porque a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus falou que há 2 senhores, só é possível servir a um. Se não está servindo ao Deus de Abraão, está servindo ao Deus de Sodoma. Eu falo isso muito rasgadamente com os jovens. E eu não quero nem ser a pastora Lisa Toro hoje, né? Com o martelo. Estou aqui, né, para as lágrimas virem. Apesar que muita gente gosta, né? Fala, pastora, arrebenta, manda o martelo. Mas sabe, queridos, com muito amor e carinho, Ló se distanciou tanto dos propósitos de Deus, que a cidade já lhe era tão comum. Ele ficava na porta da cidade de Sodoma, vendo tudo aquilo podre acontecendo, já não atingia mais a ele. Vocês conseguem entender que quem vai se distanciando dos homens e mulheres de Deus, quem vai se distanciando do convívio da igreja, quem vai se distanciando do convívio do grupo familiar, começa a se aproximar sim do Deus de Sodoma? Vocês me perdoem, certa vez eu virei para uma jovem, ela não é daqui, aliás, para a mãe de uma jovem, de uma outra cidade, eu falei assim, e a mãe dessa jovem falou: não, é que a minha filha, ela está namorando um rapaz que ele não é cristão, mas um dia ele vai ser. Falei, quero crer nessa palavra. E eu falei assim: olha, ele serve a Deus? Não, ele não tem religião. Tá, então se ele não serve a Deus, a Bíblia fala, se ele não serve a Deus, a sua filha está preparada para o sogro que ela vai ter? Porque tua filha, você disse que ela é cristã, então o Deus dela é Jesus. Agora, e o pai dela é Deus. Agora, quem é o Deus e o pai dele? Então, o sogro dela, querida, né, eu estava falando, o sogro dela pode fazer ela comer o pão que o sogro amassou. Eu falei para essa querida mãe e irmã, ela está consciente de que esse jovem, que ela está começando um relacionamento, que o Deus dele, o Senhor dele, com muito amor e carinho ainda, mas é o Deus de Sodoma? Você está consciente de que ela está se envolvendo, que ela está tendo aí um relacionamento e pensando até mesmo em casar, mas que o sogro dela, no mundo espiritual, será o diabo? E que ela pode vir a comer o pão que o sogro amassou? Palavra dura. Hoje, esse tipo de conversa e de rasgar o verbo, queridos, às vezes tem que ter coragem para falar para a igreja. A gente leva pedrada, crítica, mas é preciso falar. Ló estava lá, suas filhas prontas para se casar com sodomitas, e eu quero
voltar para João. Mas eu quero reforçar aqui, que os anjos apressavam Ló, e ele, sua mulher e as filhas se demoravam, pela misericórdia do Senhor, nós lemos aí. Os anjos pegaram pelas mãos e falavam, vamos sair daqui. E arrastaram pelas mãos para fora da cidade. Eu tenho orado, queridos, por um tempo numa geração. E nunca vamos deixar de ter misericórdia pelos jovens, também adultos que se envolvem aí com Sodoma. Nunca vou deixar de crer, e Deus sabe disso. E Deus sabe da nossa intercessão e dessa vigília sexta-feira aqui. De autoridade no mundo espiritual, para que anjos vão lá e arranquem essas pessoas de Sodoma. E as traga de volta para perto de Abraão. Eu creio. Eles se demoravam. Os anjos conseguiram tirá-los de lá. E a Bíblia fala que saindo da cidade, a mulher de Ló e os anjos falavam, o texto é tão rico, não dá para me deter em tudo, porque Ló, misericórdia, ele estava tão afastado dos propósitos de Deus, ele estava tão afastado de Abraão, ele estava tão envolvido com a mentalidade de Sodoma, que os anjos falam assim, foge, vai para o monte, ou seja, vai para perto de Deus. Aí ele responde assim, não, e de madrugada, não, para o monte não, posso ir para aquela cidade ali, Zoar? Me permite eu ir com a minha família? Ainda ficou de conversa fiada, né? Se sou eu, para onde que eu tenho que ir? Vou correndo. Mas Ló não. Não, posso... Aí, tá bom, então fica naquela cidade. E a Bíblia fala que ele foi para a cidade, e de lá, não estou a fim de ficar aqui não, vamos para o monte. E foi para uma caverna, e o final dessa história, queridos, ele naquela caverna, a prática de Sodoma estava dentro das suas filhas, e elas praticaram incesto, tiveram relações sexuais com seu pai, e desse relacionamento sexual veio a geração de Moabe e Amon, os inimigos do povo de Deus, segundo a palavra de Deus aqui. Uma frase forte, os anjos conseguiram tirar Ló, sua esposa e suas filhas de Sodoma, mas talvez não conseguiram tirar Sodoma de dentro de Ló e das suas filhas. Tirar as pessoas do mundo e trazer para dentro da igreja ainda não é o suficiente. É necessário autoridade no mundo espiritual para que Sodoma saia de dentro delas. Saia de dentro de nós. Porque Ló saiu, a cidade foi destruída, ele foi para Zoar, depois foi para uma caverna, mas Sodoma estava dentro dele, dentro das filhas. E as filhas pensando em fazer o bem, mas o que elas aprenderam? O que seus filhos aprendem se estão todo o tempo no sistema do mundo e com relacionamentos no mundo? Vão aprender as práticas de Sodoma e Gomorra. E vão levar gerações e gerações e gerações e gerações adiante. Por quê? Abraão intercedendo por ele todo o tempo. Por que Ló não procurou pelo seu tio? Por que Ló não pegou as suas duas filhas e falou, vamos atrás do meu tio? Era a mesma distância. É só você estudar a geografia bíblica. A mesma distância para Zoar era para onde Abraão estava. Ele poderia ter corrido para os braços do líder dele, do tio dele, e chegado lá, Abraão, socorro, perdi tudo, tudo. Estão aqui minhas filhas, há parentela aqui para que minhas filhas casem com homens tementes a Deus. A história de Ló seria diferente, queridos. E aí dá uma mensagem inteira para as mulheres. A mulher de Ló, curiosidade ou lamentando o que ficou para trás? Mas bem que Sodoma era uma cidade tão próspera, tão legal. Poxa, mas também não é tão ruim assim essas coisas no Big Brother. No Facebook eu postar essas fotos indecentes, nada a ver. Fazer comentário, fofoca, né? Falar isso, aquilo, rejeitar o meu marido, minhas filhas se comportarem assim, meus filhos, nada a ver. Ela se voltou para o passado, voltou a olhar para Sodoma e virou o quê, queridos? Estátua de sal. Ela firmou o coração dela, os princípios dela, lá em Sodoma, morta moralmente, espiritualmente e agora fisicamente.
que jamais mulheres, segundo o código genético da pastora Denise, nossa apóstola, mulheres segundo o meu código genético, mulheres segundo o código genético da pastora Sônia e das pastoras do nosso ministério, que você jamais volte os seus olhos para Sodoma, que você jamais volte os seus olhos para trás, porque a sua família precisa ser firmada na rocha que é Jesus Cristo. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola com as próprias mãos a destrói. Oh, querida mulher, que você jamais venha virar uma estátua de sal, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Eu fico imaginando aquela mulher de Ló. Primeiro, não ia nem morar dentro de Sodoma. Segunda, não ia dar suas filhas para sodomitas. Terceiro, com Ló, ela ia falar, vamos embora, vamos sair desse lugar, vamos procurar o teu tio Abraão, vamos restabelecer nossa aliança com Deus. Não, nada a ver, dá uma olhadinha, né? Nada a ver. Não é necessário você virar uma estátua de sal, seja qual for a área da sua vida, querido. Não é necessário você estar semi-morto, ou seja, respirando, mas aqui dentro tudo apagado, tudo morto. Para ter tempo para a gente orar, vamos fechar lá com João, estávamos lendo. João, capítulo 11. E se você se encaixa, queridos, em qualquer circunstância que eu estou falando, me perdoe. O Espírito Santo preparou a palavra. Pergunte para ele por quê. Eu vou orar aqui no final pelas mulheres. Sim, os maridos são a cabeça, a autoridade, mas a mulher é influência dentro da sua casa, a mulher é influência no ministério, a mulher é influência nessa nação, com suas vestes, seu comportamento, sua fala, a forma que cria os seus filhos, a forma que cuida do seu marido. Não teremos mulheres segunda geração da mulher de Ló, teremos mulheres segunda geração de Sara, esposa de Abraão, que chamava Abraão de meu Senhor, que dela se gerou Isaac, veio toda a geração até Jesus, geração segundo o coração de Sara, descendência de Sara, mas não geração segundo a mulher de Ló. Dá tanto pano para a manga, tanto assunto, né? Aqui em João 11, Jesus fala, retirem a pedra. A primeira pedra, queridos, nós precisamos tirar desse nosso coração podre, muitas vezes adormecido. Ló precisava ter arrancado aquela pedra fora. Porque enquanto essa pedra está aqui, os seus olhos estão cegos para a orientação do seu discipulador, os seus ouvidos estão tampados para qualquer sugestão, conselho e palavra pregada. É necessário, sim, que nós mesmos tenhamos essa atitude de Deus, arrancar essa pedra. E pela misericórdia do Senhor nesse culto, ao você tomar essa atitude, Deus, eu não quero uma geração segundo a família de Ló, eu quero uma geração segundo Abraão, amigo de Deus, considerado hoje em todas as religiões, como um profeta, como alguém de muito respeito. Agora pergunta sobre Ló. Você permitindo e você decidindo tirar primeiro essa pedra aí. Oh Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Eu creio que Jesus está do lado de fora, comovido em expectativa, chorando e já declarando o teu nome. Aqui é Lázaro, mas o teu nome declarando, vem para fora. Chamando as tuas emoções, a tua saúde, chamando o teu respeito aos teus pais, chamando o teu amor aos filhos, chamando aí de dentro de você o teu amor pelo seu cônjuge, pela sua família, chamando de volta a moral segundo o coração de Deus, chamando, vem para fora.